Olá, tudo bem? Eu sou estudante da Uniaselv, sexta fase de pedagogia, da turma 4459, e a minha tutora é a Carla. Eu me chamo Fernanda Vieira dos Santos e realizei o meu estágio supervisionado na Escola de Educação Básica Tenente Almac, no ensino fundamental, o primeiro ano dos anos iniciais. Por ser uma escola estadual, nós precisamos vincular um convênio entre a Uniaselv e o Estado para poder estar realizando o meu estágio, né? Escolhi essa escola por ser próximo à minha residência. Introdução. Primeiro, o contrato de convênio, que foi como eu expliquei, a Uniaselv com o Estado. Depois, a minha entrega de documentação e minha apresentação na unidade escolar. Entreguei todos os documentos solicitados. Um pessoal da secretaria super receptivos nos apresentou, que foi eu e a minha colega Marisa nos apresentar na unidade, porém eu fiquei no período matutino e ela no vespertino, né? A, a turma do primeiro ano com a professora Flávia e conheci já as crianças, dei uma observada na unidade. Relatos da minha. Aqui vai ser falado sobre os relatos da minha experiência e das minhas vivências. Eu já realizei um estágio no ensino fundamental, quando realizava o magistério, e a minha experiência não foi tão boa. Então, eu tinha uma outra visão relacionada ao ensino fundamental e preferia a educação infantil. E essa vivência de estágio me proporcionou uma outra visão, um outro olhar e um carinho especial por essa área, onde eu pretendo sim estar atuando, que eu me vi pertencente àquele ambiente. O tema escolhido foi alimentação saudável, até por ter conversado durante a minha observação com a professora e ela ter relatado os lanches em que os alunos estavam levando para o horário do intervalo, que não eram nada saudáveis. Aí tá a fotinho da escola, ela é do lado da base aérea, tanto é que leva o nome de um tenente, e porém ela é estadual, ela tem um lugar bem amplo, uma área externa grande. As salas não são grandes, mas a área externa é. Então, eles desfrutam bastante disso. Tem quadro, o refeitório é bom. A minha turma foi o primeiro ano, o número da turma 101, período matutino, começava às 7h45 e até às 11h45. A turma era composta por 26 alunos, porém eram bem faltantes. A minha semana de observação dava entre 14 e 17 alunos. Quando eu comecei a dar as aulas, aplicar as minhas atividades, foram todos os alunos. Acreditem, eu estava com a sala cheia. Durante a minha observação, ocorriam várias faltas, fui bem recebido pela comunidade escolar. Apesar de ser uma escola num bairro perto da minha casa, eu não conhecia as crianças que eu estava atuando. O meu primeiro dia da minha regência, eu fiz a minha apresentação, conversei que podiam contar comigo, que eu ia estar ali para estar ajudando nas atividades, para o que eles precisassem, que as atividades seriam legais e que eram para estar participando. Fiz toda uma conversa. E a professora, que ela é super lúdica, ela sempre fazia uma música, a mesma música, mas para fazer uma chamada diferenciada do que seria o ensino fundamental. Aí eu decidi seguir essa rotina dela, só que com outra música. Aí chamei eles na frente, fiz uma outra música de chamadinha, foquei bastante no diálogo, fazia roda de conversa, conversava com eles lá, focado no quadro, juntava as mesas, tudo que eu realizava era na base do diálogo mesmo. Jogava perguntas no ar para eles resolverem entre eles, dava um agito, mas depois tudo voltava ao normal. No primeiro dia também realizei o monstrinho dos nomes, que dobra a folha 4 ao meio, escreve o seu nome, daí eu recortava para eles, e quando abria, ficava no formato de um monstrinho, que eles desenhavam um rostinho na barriga, desenhavam uma alimentação saudável, que foi aonde eu introduzi o tema.
Fiz contação de história, quem abre esse bocão? Aqui na foto eu estava realizando a contação de história e tinha levado frutinhas de brinquedo e um bocão de garrafa para ir conversando com eles. No meu segundo dia, falando sobre alimentação saudável, eu trouxe algumas palavrinhas-chaves para a gente ir conversando sobre. Eu apresentei o FLV. Eu perguntava quem conhecia FLV, quem já viu isso em placas de mercado, de feira. Aí falei o significado, que era F de fruta, L de legume e V de verdura. Aí eu fazia o F bem grande, uma setinha, tipo um mapa mental no quadro, e eles iam fazendo também no caderno deles, e eles gravaram bem. Quando eu fazia as atividades que eu falava FLV, eles já sabiam o que era para ser feito, né? Aí, esse livro, quem abre esse bocão tem de verduras e tem de fruta. Eu contei os dois, um dia de verdura, um dia de fruta, que são rimas. A rima para quem abre o bocão é feito uma didática com fruta ou com a verdura, e daí é um personagem que abre esse bocão. Por último, aparece todas as frutas ou todas as verduras e quem abre esse bocão é um espelho, para dizer que é eles mesmos, né? Que abre o bocão para fruta ou para verdura. Também falei sobre alimentação saudável e a pirâmide alimentar. Conversando sobre isso, eu fui falando sobre a classificação, coisas que podiam comer todos os dias, coisas que podiam comer uma porção só por dia, coisas que podiam comer de vez em quando e coisas que eram para evitar. Isso a gente foi conversando sobre os alimentos que estavam sendo trago de lanche, foi conversado sobre os alimentos que eram comprados quando iam ao mercado. Trazemos à tona o nome dos supermercados que tem no bairro, quem frequentava o mercado com a família, quem ia na feira. E foi através do diálogo a gente ia conversando. E em uma folha branca eles podiam desenhar o F, o L ou o V, fruta, verdura ou legume. E eles desenharam, recortamos e colamos no cartaz. Aí, o terceiro dia, a nossa chamadinha, eles já tinham aprendido a música, tá? Segunda foto era que eles já estavam dançando, que era Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão, mão, mão. Agora um abraço de coração. Aí eles se abraçavam, viravam para o amigo do outro lado, cantava de novo e abraçava. E era muito legal, assim, eles participavam bem direitinho. Aí esse dia foi um dia que eu me desafiei. Levei argila para a sala. Achei que ia dar uma bagunça, mas eles se comportaram super. Eu uni duplas e dividi as argilas, dei a mesma quantidade para cada um, e poderiam desenhar, fazer a fruta que eles queriam. Cada um moldou, isso levou quase a manhã toda, porque eles queriam fazer bem certinho, a uva bolinha por bolinha. Foi muito legal. Lembrando também que, por ser ensino fundamental, eles têm aula de artes, eles têm aula de educação física, e acabava quebrando um pouco a rotina das atividades, que, por eu atuar na educação infantil, isso não acontece, mas deu tudo certo. A gente foi se moldando, conseguimos limpar tudo a tempo para a próxima aula, e eles adoraram isso. Isso era uma sexta-feira também. Aí era dia do. Sexta-feira, por rotina deles, é dia do brinquedo. Então, eles conseguiram fazer isso, foram para aula de educação física e depois ficaram um tempo brincando com o que eles tinham levado de casa. Também realizamos, eu cortei cestinhas com caixa de leite, que seria a cesta, porque eu contei a história, a cesta da Maricotinha. Aí eles pintaram, desenharam a cesta, que seria para colocar essas frutas e essas verduras de argila, que era como se eles tivessem ido à feira com as frutas e verduras. Aqui é uma segunda-feira. Eles tinham. Na segunda-feira a gente segue a rotina ali, os projetos da turma, que eles levam a maleta viajante, daí na segunda eles contam como foi essa contação de história
com a família, tem a maleta viajante, vai um caderno de atividade, quem leva conta como foi. Eu percebi bastante ausência, tá, da família, tem bastante criança que volta e não foi lido o livro, não foi aberta a mochila, não teve esse contato que era preciso, né, necessário. Daí nesse dia eu levei panfletos dos mercados próximos, eles folhearam, falavam o que eles queriam comer, tinha chocolate, sorvete, eles conversavam sobre o que compravam e não compravam. Aí recortaram e eu levei um cartaz com só a pirâmide desenhada e as classificações dela. Aí eles mesmo pegavam o que tinham cortado e diziam: ah, esse é na primeira classificação, na segunda. E iam separando conforme a gente tinha combinado. E a parte de cima, que era a pirâmide alimentar, cada criança fez uma letra. Aí ia um por vez lá, eu chamava e fazia a letrinha para completar a palavra pirâmide alimentar. Eu saí bastante do formato de sala de aula, assim, de sentar em carteira. Eu levava eles direto para o chão e fazia a roda. Porque eu já sou acostumada a agir desse jeito, eu me sinto mais confortável e consigo atender a todos assim. Na carteira, eu ficava um pouco perdida, porque eu ainda não sabia o nome de todo mundo, não consegui gravar. Eu tenho um pouco de dificuldade nisso, então eu não conseguia ter o acesso. E na roda, eu já começo a me sentir mais à vontade, eu já chamo, já dá tudo certo. Aí foi meu último dia, que eu estava já com o coração apertado, porque tinha me apegado às crianças, já estava bem afetadas com eles. A gente realizou a contação da história para finalizar os trabalhos feitos. Levei todos os livros nesse último dia, qual eles tinham mais gostado, se eles queriam ver de novo as páginas. Aí eu mandei fazer a lembrancinha, o lápis, lembrança da Prof. Fê, um lápis cheio de frutinha, eu dei para cada um. Aqui ficou a cestinha com as frutas deles. Nesse último dia, eles pintaram as frutas que tinham sido feitas de argila, pintaram com tinta guache. E finalizei depois do intervalo deles com um piquenique. Eu me responsabilizei pelas frutas, levei um lençol, estendi lá no chão. A gente ia fazer na rua, mas estava chovendo. Aí a gente fez na sala mesmo. O que dava para levar cortado, levei, se não, cortei lá na hora. E deu super certo, assim, foi muito legal. Fiquei com o coração na mão porque gostei muito, mas faz parte, né? Aprendizado. Fiz a minha despedida deles, eles ficaram também grudadinhos em mim. Gratidão a toda a comunidade escolar da unidade EEB Tenente Almáquio por disponibilizar seu espaço e serem receptíveis. Professora Flávia por ter me acolhido e agregado em minha formação e aos alunos que fizeram tudo isso acontecer. Gratidão mesmo por essa vivência, eu adorei e feliz por ter concluído essa nossa nova etapa. É isso, obrigada.